Senhoras e senhores, acabou, não teremos o Fluminense na final tentando o impossível contra o Real Madrid ou então contra o PSG, não teremos um brasileiro lá, o Super Mundial acabou para os brasileiros. Vamos falar desse jogo que assim, o futebol, na verdade o destino, não só no futebol, mas também nele, às vezes é meio cruel, saiu dos pés de um cria da casa, de um cria do próprio Fluminense, a eliminação do Fluminense. Vem comigo, vamos comentar isso aqui. Olha só pessoal, o Chelsea do Enzo Maresca veio a campo com esses 11 jogadores aqui, se você olhar, você não vai conseguir enxergar porque tá tudo realmente bem pequenininho. Mas o que a gente tem aqui para observar é a titularidade pela primeira vez do João Pedro. João Pedro, cara, que foi recém-contratado, já chegou jogando hoje, tinha jogado bem contra o Palmeiras, hoje ganha titularidade porque o Delep, até hoje eu não sei como é que pronuncia o nome, do também novato, ele não poderia jogar hoje, então eles vieram com o João Pedro, que sinceramente eu acho melhor independente se o outro pudesse ou não jogar. Do lado do Fluminense, a gente tem esse time, o Renato Gaúcho, que tem acertado bastante no Mundial e merecidamente tem sido muito elogiado, ele tem que mudar muita coisa para hoje, porque tinha muito jogador ali que não poderia jogar por isso, por aquilo e por aquilo outro, e aí distribuído em campo era mais ou menos esse o time que a gente tinha. Esse time tinha o Thiago Santos, tinha também o Guga e tinha o Hércules como novidades. A gente tem, até anotei, o René voltou, esse aqui no lugar do Fuentes, a gente teve também o Guga no lugar do Samuel Xavier, Hércules no Martinelli, Thiago Santos no Freitas. Essas são as alterações assim, todas elas forçadas, certo? Samuel Xavier, ele não estava suspenso, mas ele teve um probleminha físico, então veio o Guga, enfim, esse era o time, a escalação, o esquema tático, 3 zagueiros como é de costume, porque hoje o Fluminense também era o azarão, e essa é a realidade, essa foi a realidade do Fluminense em todo o mata-mata. Como eu falei no último vídeo, o Fluminense chegou pro mata-mata como o time mais pobre de todos do mata-mata. É claro que na Copa do Mundo toda de clubes tinha o Auckland City lá, que era muito mais pobre, tinham times piores, tá ligado? Mas no mata-mata o Fluminense era o time menos afortunado, e aí por isso, mais uma vez, ele chega como azarão. E aí, cara, tem uma curiosidade aqui no oferecimento de Flash Score, que olha só, falando de números, e por enquanto eu não vou fazer ainda público. Eita, alguém tá feliz que o Fluminense perdeu. Enfim, a gente tem uma curiosidade na diferença de idade dos jogadores de um time pro outro. Olha só, primeiro aqui a gente tem o Fluminense em cima e obviamente o Chelsea embaixo. O Thiago Silva tem 40 anos, o Fábio tem 44, Thiago Santos 35 e Germancano 37. Esses são os 4 jogadores mais velhos do Fluminense em campo titular hoje. Esse aqui, o Nkunku, é o mais velho de todo o time do Chelsea titular. Ele tem 27. Então assim, 40, 45, 35 e 37, e o mais velho do Chelsea tinha 27 anos. Existiu uma diferença também física. O Fluminense era um time mais envelhecido, mas enfim, não somente isso. É um time que, mais uma vez, como eu falei, chegou como azarão, mas chegou na mesma hora que, cumprindo esse papel de ser o azarão, de não ser o favorito, chegou embalado por 2 vitórias muito consideráveis, uma sobre a Inter de Milão e outra sobre o Al Hilal. Então é um time que chegava com confiança. O Chelsea não era aquele adversário impossível, porque uma coisa é você pegar o Real Madrid, o PSG, esses sim são adversários muito foda, sabe, fora da curva e tal. O Chelsea, ele era uma parada que também é foda no sentido de... Não é fácil, não dá pra dizer que é fácil, até porque se eu falar que o Fluminense é azarão e depois eu falar que o Chelsea é fácil, não faz sentido uma coisa com a outra, tá ligado? Então não é um time tranquilo quando você é um brasileiro, mas é aquela coisa um pouco mais ok, então tinha como ter esperanças. Eu acho que o torcedor do Fluminense, ele chegou hoje embalado pelas vitórias e também ali acreditando um pouco, vendo que o time do Chelsea não era aquela monstruosidade toda. E aí, cara, como é que começa o jogo? A gente já vai falar, mas antes, Flash Score. Talvez você não precise da Flash Score, mas se por acaso você quer ter um aplicativo que te dê ali os placares ao vivo de cada jogo do seu time, que dia que vai jogar, que hora que vai jogar, quando sai gol, se você estiver precisando, o link tá na descrição. Se por acaso você gosta de ver as notas de cada jogador em cada jogo, quem que foi o melhor segundo as estatísticas, se você gosta disso, também estará o link aqui na descrição, baixa aí. Se você não tá precisando, talvez não seja para você. Se você gosta, se você se interessa, baixa aí, demorou? Falando de bola rolando, o que a gente teve? A gente teve um Chelsea que desde o começo tomava conta das ações do jogo, até que gol
João Pedro, vamos ver aqui o gol? Porque olha só, a bola vem pra ele aqui de fora da área, ele chuta e faz um golaço completamente impressionante e sai aqui sem querer comemorar, porque, né, é um cria do Fluminense. Cara, o João Pedro tem uma questãozinha assim que é uma parada que o João Pedro foi contratado durante o campeonato. E aí ele já joga, ele já elimina um time, é uma parada meio esquisita, porque, né, o cara acabou de chegar, já pode ser inscrito e tal, mas faz sentido que a FIFA organize dessa forma, porque, pô, é do interesse da FIFA que o que os times têm de melhor seja colocado em campo, porque eles querem meio que dar valor pro campeonato. Então, numa dessa, quem se ferrou foi o Palmeiras. Quem se ferrou foi hoje o Fluminense, jogou contra o Palmeiras, jogou contra o Fluminense, contra o Palmeiras ele foi bem, não tinha feito gol, hoje ele vai lá e faz um golaço. E o João Pedro, ele é uma parada que, tipo assim, eu nunca fui por esse caminho, graças a Deus. Mas tem muita gente que fala que, por exemplo, não pode ir pra seleção, porque, igual no caso dele, jogava no Brighton. E aí a galera nem considera muito se o cara é bom ou ruim. Tem a galera que fala, não pode ser convocado, porque jogador de time mediano, jogador de time pequeno da Europa, não pode ir pra seleção. O que eu sinceramente discordo, jogador ruim não pode, tá ligado? Agora, um cara que é realmente bom e que às vezes só está ainda num time pequeno porque é questão de tempo, eu acho que não faz sentido. Ele hoje tá no Chelsea, claro, não é o maior time do mundo, mas não dá pra chamar o Chelsea de um time pequeno, principalmente considerando ali a Inglaterra, né? Se você olhar o mundo todo, talvez seja um pouco menor, mas a Inglaterra é um time muito relevante. Enfim, o João Pedro vai lá e faz o gol. Cara, isso aqui é muito do poderio financeiro da Europa. Porque o Super Mundial a gente discute muito, os times europeus são realmente melhores do que a gente? E aí a gente viu que, cara, depende. Tem time que sim, a nata da Europa sim, outros não, tá ligado? Mas assim, eles são melhores por quê exatamente? Eles são melhores porque eles nasceram melhores? Eles são melhores porque eles têm dinheiro. E esse gol aqui, eu acho muito simbólico que, assim, a gente tá vendo o cria do Fluminense fazer gol contra o Fluminense. E por que esse cara não tá jogando com a camisa do Fluminense hoje? Porque a gente brasileiro não tem dinheiro pra manter. Falando em dinheiro, o Chelsea pagou aproximadamente 55 milhões de libras nesse maluco. Então, assim, é isso. A Europa, ela é melhor do que a gente no geral, não porque, nossa, eles são seres humanos mais evoluídos. Na verdade, os seres humanos deles são os nossos, tá ligado? A gente que cria e manda pra lá, mas eles têm grana e aí é isso aí. O cara acerta um baita de um chute. O Fábio, que tava muito bem no campeonato, não consegue fazer nada porque, meu Deus do céu, olha o chute que ele deu. Depois, gente, que a gente vai ter é o Cucurella evitando o empate do Fluminense num lance que tem algumas esquisitices. Cucurella que começa mal o campeonato, que eu não acho um bom jogador, mas que termina bem, apesar de ser chato pra caramba, mas querendo ou não, isso é um mérito dele também, porque ele aparentemente consegue entrar na mente dos jogadores rivais, mas enfim, esse lance aqui é muito esquisito, porque a bola vem pro Cano, o Cano dá um baita de um passe, só que o goleiro simplesmente não sai. E eu vou ficar por aqui pra meio que tampar a tela da TV, pra FIFA não me dar direitos autorais. Mas enfim, o Cano acerta um baita de um passe, a FIFA já derrubou o vídeo meu, por isso que eu tô tampando aqui enquanto eu paro. E o goleiro Sanches, voltando a mostrar ele simplesmente ficou parado, aceitando, tipo assim, tem um jogador chegando perto do gol. Vou sair? Não vou não. É ruim. O Sanches é um goleiro ruim. Assim, nem um pouco, zero ironia. O Fábio é bem melhor do que o Sanches. Com 44 anos. É bem melhor do que o Sanches. Então, assim, são por jogadores tipo o Sanches, que é o pior jogador do Chelsea, pelo menos do time titular, que eu falo que o Chelsea nem é aquela monstruosidade toda, tá ligado? Porque quando você pensa no PSG, você tem um Donnarumma no gol. Quando você pensa no Real Madrid, meu Deus do céu, você tem o Courtois. Quando você pensa no Chelsea, você tem o Sanches que ficou vendo a bola chegar perto dele, o Hércules chuta e o Cucurella vai lá e evita o gol em cima da linha. Cara, é aquilo, tá ligado? Se não fosse uma coisinha aqui, outra ali, talvez até desse pro Fluminense tentar alguma coisa, mas lá estava o chatíssimo Cucurella pra evitar o gol. Como eu falei, um lance muito esquisito. Eu acho que o Cano foi muito bem ali no passe, tá ligado? Ele dá um baita passe de primeira. O Hércules, doido pra cravar o nome dele na história desse time ainda mais, porque ele já fez gol contra a Inter, ele fez gol contra o Hilal. Se ele empata esse jogo hoje, meu Deus do céu, tá ligado? De uma estrela impressionante, mas quase que em cima da linha aparece o Cucurella. E só pra pontuar mais uma vez, o goleiro Sanches é muito questionável. Eu gostaria de ter informação aqui de quanto o Chelsea pagou nele, eu poderia ter pesquisado, acabou que eu não pesquisei, mas enfim, provavelmente não foi barato. Tem gente que eles
só paga a cara à toa mesmo. Enfim, dando sequência, depois a gente vai ter o pênalti, o Chalobah esbarra a mão na bola. Só que aí, cara, existe uma polêmica na galera comentando na internet. Sinceramente, é o tipo de lance que eu acho que se o juiz marca, você entende, se ele não marca, você entende também. Eu acho um lance bem... qualquer coisa tá valendo, tá ligado? Na transmissão da Cazé TV, onde eu tava assistindo, me chamou a atenção que o Luizinho, que pra quem não sabe, narrador, tá ligado? Ele é fluminense, ele é torcedor do Flu. Ele, cara, sendo bem realista, eu gosto dessa posição, ele falou, gente, a imagem tá aí, não é pênalti, ele tá tentando recolher a mão. Só que eu vi algumas pessoas comentando por aí que, cara, não, o Chalobah, ele faz um micro movimento pra encostar na bola e tal. Pô, sinceramente, eu não vejo esse movimento. Se você vê, comente aqui embaixo. No geral, é igual eu falei, sendo bem sincero, é o tipo de lance que, obviamente, a mão bateu, a bola bateu na mão, isso aqui é fato. A gente tá discutindo aqui se tava pra baixo, pro lado, se tava no lugar certo esse braço ou não, até porque não tem como decepar o braço pra jogar a bola, tá ligado? Então, assim, pra mim, se marca pênalti, tudo bem, se não marca, tudo bem. Eu acho que não foi. Eu acho que não foi. O juiz marcou no campo, foi chamado no VAR, anulou, e aí, mais uma vez, o Fluminense esteve perto ali de chegar a alguma coisa, tinha sido uma bola em cima da linha, agora esse pênalti ficou no quase, o quase não altera o placar, o juiz cancela o pênalti e termina o primeiro tempo com um gol do João Pedro, que decidiu não comemorar. O Chelsea vai vencendo o Fluminense. Cara, eu trouxe os números lá do Flash Score e não são bons números. O Fluminense hoje ele não fez um bom jogo, a verdade é essa. Não foi um jogo pavoroso, mas também assim, jogou de igual para igual? Nem perto disso. A gente tem aqui, em posse de bola, 10% a mais pro Chelsea, 55-45. Tá aí tudo bem, zero surpresa, não é nada muito alarmante. Agora, em finalizações, a gente tem um 7-2, obviamente pro Chelsea, já são números bem mais desbalanceados, e finalizações que chegaram no gol 3-1, eu acho que a contabilizada como 1 do Fluminense foi justamente a que o Cucurella tirou em cima da linha. No resto, assim, deu muito mais o Chelsea. O Chelsea, eu acho que ele tomou conta do jogo, o Fluminense ficou com a bola um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas em nenhum momento dominou mesmo a parada. O John Arias se movimentou, mas não conseguiu exatamente entrar no jogo igual em outros jogos. O Thiago Santos, eu acho que fez uma partida meio perdida, ele ficou meio sem saber o que fazer, sem saber onde se colocar no jogo. Não foi o melhor jogo do Fluminense e tudo bem, tá ligado? Porque também não dá pra enfileirar todos os jogos acontecendo tudo certinho e tal. Ainda teve alguns momentos ali que quase chegou no gol, é uma bola em cima da linha, é um pênalti que é anulado depois de, já ter sido marcado, mas no geral não foi um baita primeiro tempo, mas tudo bem, também não foi um sacode. No segundo que a gente vai ter outro gol do Chelsea, outro gol do João Pedro, mais um gol de um cria de Xerém. Olha só, esse aqui ainda mais bonito. Ele corta pro meio, chuta, a bola vai lá na travessão. Meu Deus do céu, não tem nem como pegar. Ele sai mais uma vez meio que pedindo desculpas. Cara, quis o destino que na fase anterior o Fluminense tivesse um gol de um cria da casa, o Martinelli, e na fase atual também, só que agora vestindo a camisa branca do Chelsea. O Fluminense está eliminado, o Fluminense termina a sua participação na Copa do Mundo de Clubes, a.k.a. também conhecido como Mundial. Eu acho que vai bem. Eu acho que é com certeza o melhor desempenho de um brasileiro, não só porque chegou mais longe, tá ligado? Mas porque realmente foi bem. Eu acho que o Fluminense começou mal o campeonato, mas no mata-mata ele se superou e muito. Ele conseguiu jogar melhor contra os times melhores do que contra os times piores. Eu acho que o Fluminense se virou muito melhor contra a Inter, claro, jogando atrás, mas se virou melhor contra a Inter, contra o Al Hilal, do que contra, sei lá, o San Hyundai. Apesar de ter ganhado o San Hyundai, se você viu o jogo, você viu que não foi um negócio tranquilo. O Chelsea, cara, ele é a mesma coisa. O Chelsea cresce de rendimento, e aqui tem uma parada que é assim, pô, o Fluminense caiu pro Chelsea por 2 gols de diferença, o Flamengo meteu um 3-1. Se o Flamengo tivesse caído do outro lado da chave, ele chegaria na final? Talvez. Agora, tem como a gente ter certeza? Não, com certeza. Porque o Flamengo jogou muito melhor. Com certeza não tem como. Porque se tivesse... A gente não viu, tá ligado? Muitas vezes os favoritos já caíram. Esse Mundial prova isso. Então, assim, talvez o Flamengo realmente chegasse e tal. Talvez o Flamengo tivesse mais força. Mas, cara, pra também agarrar nas quartas, nas oitavas, não custa nada. O Fluminense, querendo ou não, ele teve ali uma sorte de cair desse lado da chave, mas existiu muito mérito. E agora é ficar esperto pra não deixar a peteca cair, porque daqui a pouco recomeça o Brasileirão. Se eu não me engano, o Flu pega Cruzeiro e Flamengo, 2 jogos pancada, e é muito legal. Vai provavelmente existir uma comemoração ali, não de comemoração de parar o centro do Rio de Janeiro, mas vai existir uma felicidade por tudo que foi conquistado aqui e tal. Só que tem que ficar esperto porque o ano acabou.
E numa dessa aí a gente já viu em 2023 ganhar uma Libertadores e em 24 brigar contra o rebaixamento. Então tem que ficar esperto. Eu não tô falando de rebaixamento exatamente, mas estou falando aqui que o ano não acabou. No mais, pessoal, a gente tem amanhã Real Madrid e PSG. Eu imagino que vai ter vídeo aqui, a não ser que o jogo seja muito ruim, mas eu imagino que vai ter vídeo aqui. No domingo teremos a final. Eu gostaria de ter visto mais desse Mundial. Eu acho que foi muito legal esses confrontos do Fluminense. Eu queria que o Flamengo não tivesse pegado o Bayern, tivesse pegado o Benfica, não para ver o Flamengo classificar, mas ver a gente contra um time português, porque eu tenho a impressão, e é claro, existe agora o João Pedro no Chelsea. Quando o Flamengo jogou contra o Chelsea não tinha o João Pedro, então existe o João Pedro como novidade, mas não só ele. Eu tenho a impressão que o Chelsea de fato ele passou a levar um pouco mais a sério no mata-mata, tá ligado? E por isso eu queria ver mais confrontos mais equilibrados de brasileiro contra alguém gringo no mata-mata, porque Flamengo e Benfica, talvez desse jogo. Flamengo e Bayern, impossível. O Fluminense provou isso, que, pô, se você pegar um time que tá meio bagunçado e você tiver tudo certinho, você consegue fazer jogo, você consegue vencer esses times. Foi assim com a Inter, foi assim com o Hilal. Perde hoje, não perde de goleada, também perde com dignidade. Enfim, é isso. Amanhã a gente volta aqui por mais. Está acabando, cadê? Este campeonato aqui está chegando ao final. Vai deixar saudades? Ou você já tá doido que volte o Brasileirão logo? Comente aqui, eu sou o Josão, muito obrigado por assistir. E ó, calma, se você chegou até esse momento aqui, eu estou, e você tá vendo isso na hora que eu postei, hoje, terça-feira, eu estou ao vivo, agora na Twitch, vem trocar uma ideia, segundo link da descrição, chega lá mandando mensagem no chat que eu vou receber você lá, junte-se a nós, é nóis, muito obrigado por assistir.